Irmãos, está sendo bênção. Tudo que é para glória do Senhor é bênção. No livro de Neemias, irmãos, eu vou dizer que Deus me tocou em alguns versículos, mas não exatamente em Neemias. Olha como Deus é sobre obra. Vamos estar orando, irmãos. Pai, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, Pai, eu venho te pedir, Senhor, que o Senhor venha, Senhor Jesus, trazer a Tua palavra nesta noite, Pai. Santo Espírito, eu não tenho nada, Senhor, para dar a Ti. Santo Espírito, mas o Senhor tem, Senhor, o Senhor tem palavra, o Senhor tem, Senhor, aquilo que nós necessitamos nesta noite, Pai. Pai, eu quero Te agradecer, Senhor, por mais essa noite, Senhor, na Tua presença, na Tua casa, Senhor. Fala conosco, Pai, aquilo que nós precisamos ouvir, Senhor. É o que nós Te pedimos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Irmãos, livro de Neemias, nós temos um versículo chave, né? Normalmente a gente fala sobre ele, que é aquele assim, né? Eu estou numa grande obra e não posso parar. Só que Deus, hoje Ele me trouxe algo diferente. Neemias, como os irmãos já sabem, aqueles que não sabem, né, eu vou explanar aqui um pouquinho o texto sobre ele. Depois quem quiser pode estar lendo, né? Começa ali no livro de Esdras e Neemias junto. Neemias, um judeu que servia o copeiro do rei da Pérsia, jejuava e orava ao saber que os judeus em Jerusalém estavam sofrendo e os muros em volta da cidade foram derrubados. O rei Artaxerxes concedeu um pedido de Neemias para voltar e reconstruir os muros e os portões da cidade. Neemias viajava a Jerusalém e liderava os judeus na reconstrução dos muros da cidade, apesar da oposição. Isso Neemias, entre Neemias 1 e 6, o comecinho do livro de Neemias. Depois de Neemias capítulo 7 até o 8, praticamente o capítulo todo, Neemias, para proteger os judeus que viviam em Jerusalém, Neemias ordenava que as portas da cidade sejam abertas só nas horas mais quentes do dia e trancadas em todos os outros momentos. Também nomeava porteiros para vigiar os portões e as casas dos judeus. Ele examinava os registros genealógicos dos judeus de Jerusalém. É negado o sacerdócio àqueles que não conseguem provar por meio dos registros que são levitas. Então ele tinha algo ali para fazer e ele foi focado, determinado naquilo que ele tinha para fazer. Neemias de 8 a 10, Esdras lê em voz alta e interpreta a lei de Moisés para os judeus que estão lá. O povo chora, ouve a leitura em voz alta das escrituras, eles jejuam e confessam os pecados perante o Senhor. Alguns judeus contam aqui a história dos israelitas e algumas bênçãos foram recebidas desde Abraão até os seus dias. O povo faz
um convênio, né, de se casar somente dentro da casa de Israel. Honrar o dia do Senhor, pagar o dízimo, guardar os mandamentos do Senhor. Você vê, o livro de Neemias não fala apenas da construção dos muros. E Deus foi me tocando, e eu fui orando, né? E o Senhor foi demonstrando algo que Ele vai passar para nós essa noite. Lá em Neemias 11:12, os muros de Jerusalém são construídos e dedicados, o povo dá graças a Deus. Neemias 13, Neemias sai de Jerusalém por vários anos, e durante a sua ausência, os judeus em Jerusalém começam a quebrar os seus convênios, né? Quebrar os seus votos, quebrar a sua aliança com Deus, e a negligenciar a lei de Moisés. Neemias volta e ajuda o povo a guardar a aliança, limpando o templo e reconstituindo a observância do dia do Senhor, e ensinando o seu povo sobre o casamento dentro da aliança. Então Neemias, que lá no começo era um simples copeiro do rei. Irmão, quem somos nós diante de Deus? Quem somos nós na presença de um rei, né? Que viu o seu servo triste. Então quer dizer que mesmo ali no cantinho dele, servindo o rei, o próprio rei gostava e observava ele. Que o próprio rei disse, né? O que está acontecendo que eu estou te vendo diferente? E aí ele vai, né? Jejua, pede, né? Estratégia para o Senhor, e o Senhor ele vai dando. E aqui nós vemos, irmãos, o que nós somos na presença de Deus. Um pouco antes o pastor estava orando, profetizando, né, obreiros, profetizando, né, que a família cresça, profetizando na igreja do Senhor. E aí justamente reflete Neemias, um simples copeiro, né, alguém que não estava mais em Jerusalém, mas que guardou a palavra, guardou aquilo que o Senhor, né, tinha colocado no coração dele, aquilo que ele tinha aprendido, né, como judeu. E ele não deixou, assim como a gente, né, vê homens que não se dobraram perante a Baal, como Sadraque, Mesaque, Abednego, né, como Daniel na cova dos leões, né, como a fornalha. Tudo isso foram o quê? Homens que decidiram obedecer à voz de Deus, obedecer aquilo que o Senhor estava mandando. Nós às vezes pensamos, né, nós somos tão pequenos, como que às vezes nós podemos fazer, né, algo tão grande, ou tão precioso, ou tão valoroso na presença de Deus? Como que nós podemos, né, falar às vezes na presença de pessoas, né, grandes, às vezes grandes teólogos que nós temos aí, às vezes a gente, né, é parado para a pessoa nos ouve, né, às vezes a nossa pregação simples aqui pela internet, a gente escuta alguém que, nossa, aquela palavra falou comigo, Deus te usou naquele momento, né? Eu vou dizer que a gente fica feliz, né? A gente não quer ter aquela vaidade, não, mas nós, na nossa simplicidade, nós vemos que Deus está nos vendo. Você que está em casa, Deus está te vendo. Por mais simples que seja aquilo que você faz para o Senhor, né? Nós pegamos alguns exemplos, a gente fala muito da nossa irmã Sueli, né, com o jeitinho dela todo, né, cuidadoso, zeloso na casa do Senhor, coisas simples, né,
que ela faz, e que às vezes ela acha que às vezes não está nem sendo, né, contemplada pelos olhos das pessoas. Ela está. Assim como também nós vemos, né, conhecemos algumas irmãs aí de outras igrejas, ou de igrejas que nós congregávamos, que são dedicadas na obra, mas não aqui em cima no microfone pregando, né, mas fazendo aquelas simples coisas, né, que Deus também vê. Neemias, eu creio, eu falo, entendo um pouquinho de obra, e Deus foi colocando no meu coração isso. Quantas vezes eu neguei um trabalho, porque era um trabalho já começado, ou um trabalho que tinha, né, sido deixado por uma pessoa, e você tem que ir lá e começar da onde ele parou. E a gente que trabalha com isso, sabe que é mais fácil você começar do zero do que começar algo que está lá, né? O próprio pastor aí está tendo dificuldade em achar um eletricista para continuar aquilo que está lá, porque todos falam que não, é mais fácil começar do zero. Eu prefiro quebrar as paredes, colocar tudo novo, do que procurar aí o que foi feito pela mão das outras pessoas. Mas Deus, eu ouvi um louvor, ele até depois repetiu umas 2, 3 vezes no carro. Eu falei, Jesus, né, como que você... Aí a Miriam ainda falou, travou nesse louvor. Eu falei, Deus está falando. E aí eu comecei a sentir isso. Senhor, eu falei, eu vou falar dos muros de Jerusalém, eu vou contar a história da cidade, sobre o que ele ergueu os muros, né, um esboçozinho que eu tinha feito a respeito de Neemias, sobre as passagens, sobre aquele, né, o trabalho que ele fez. Eu vou falar aquele versículo que todo mundo conhece, né, eu tenho uma grande obra e não vou parar, não me para, não vou olhar para trás, eu não vou descer, eu só vou quando, né, mas o Senhor, Ele não quer exatamente falar sobre a reconstrução do muro, mas Ele quer falar sobre a reconstrução do templo. Mas aí nós vamos num versículo um pouquinho mais para frente, que está lá em 1 Coríntios, capítulo 6, 19. Aí você sabe o que o Senhor quer reconstruir nessa noite? O templo dele. Você sabe quem que é o templo dele? Lá em 1 Coríntios diz assim: não sabeis vós que o vosso corpo é templo do Espírito que habita em vós, proveniente de Deus, e que não só vós mesmos? Essa noite Ele quer reconstruir um outro templo. Ele quer limpar uma outra casa. Ele quer fazer a obra dele. Mas a obra dele não é pôr um tijolo em cima do outro. Lá em Filipenses, Paulo diz: dou graças a meu Deus todas as vezes que lembro de vós. Fazei sempre com alegria oração por vós em todas as minhas súplicas, pela vossa compreensão no Evangelho, desde o primeiro dia até agora, tendo por certo isso mesmo, que aquele que vos começou a boa obra aperfeiçoará até os dias de Jesus Cristo. Talvez você fale, mas o templo está limpo, o Espírito Santo está aqui. Mas Ele está falando com alguém nesta noite. Ele está falando com alguém nessa noite.
O louvor que eu ouvia, ele falava justamente de construir do zero. É mais fácil do que pegar uma estrutura já pronta e ter que reformar. Mas nós precisamos fazer o que para começar esta reforma dentro de nós? Nós precisamos voltar. Voltar onde paramos. Às vezes, nós paramos por coisas simples e banais. Que hoje você fala, eu tenho vergonha de voltar por causa disso. Eu tenho vergonha de voltar para a igreja porque eu saí de lá porque eu achei que o pastor não ia com a minha cara. Eu parei de frequentar lá porque eu fiquei com vergonha. Mas a irmã não falava comigo. Eu não me sentia bem, eu não se enquadrava. Você que está aí hoje, pense nisso. Não sou eu que estou falando, é o Senhor que está dizendo: vê aonde você caiu e volta. Volta. Seja aqui nessa casa ou seja em outro lugar. O Senhor, Ele quer continuar a boa obra que Ele tem na sua vida. E que de repente através da sua vida não é apenas você, mas é a sua família, os seus filhos, esposo, esposa, mãe, pai. De repente a obra não está andando, parou. A gente vê, né? Eu passo na frente de uma casa e tá lá, colocaram as janelas, mas não está rebocada. E aí eu passei junto com uma pessoa que trabalha comigo, que também faz aquela área. Ela falou: olha, faz 20 anos que eu trabalho aqui, e faz 20 anos que essa casa está assim, não termina. A pessoa vai, começa a mexer e para, vai, começa a mexer e para. De repente a nossa vida está assim. A gente fala: não, vamos começar, eu quero começar do zero, vamos limpar, vamos fazer. E o Senhor fala assim: vamos lá, né? Se você vai mexer na obra, se você vai começar a mexer na casa, eu vou estar junto. Eu vou fazer, eu vou ser seu arquiteto, eu vou ser sua pedra de esquina. Ele não vai querer que você construa. Você não foi construído em cima da areia. A sua casa, o templo do Espírito Santo foi construído numa rocha firme. A estrutura, você pode ter certeza, pode estar aí cheia de teia de aranha, pode estar aí toda trincada, rachada, mas ela não vai cair. Você não vai cair. Você precisa simplesmente deixar com que Deus comece a operar novamente dentro do seu coração. O telhado pode estar rachado, pode estar sem luz. O Senhor quer fazer com que tudo volte em sua vida. Ele vai firmar o alicerce, que é a palavra dele. Ele vai refazer o telhado. Ele vai trazer a luz de volta ao teu coração, para você discernir o que é certo e o que é errado. De repente você está num lugar que você já não consegue mais enxergar se isso é certo ou se é errado. No começo, eu não estou indo para a igreja, eu não estou fazendo mais aquilo que o Senhor quer mesmo. Não, mas irmãos, a gente, quando conhece o Evangelho, nós não conseguimos voltar mais. Nós sabemos o que é certo e o que é errado. Então às vezes a gente pode achar que está tudo perdido, mas para o Senhor nada está perdido.
Ele é um Deus do impossível. A gente vê lá no livro de Jeremias, ele descendo na casa do oleiro. E ele fala o quê? De começar. O vaso não ficou bom, vamos começar de novo. É uma pregação linda. É um processo bonito, mas doloroso. Quem conhece, quem já ouviu a pregação, sabe que não é fácil. Sabe que às vezes você está sendo amassado aí como barro. Às vezes você não está mais ouvindo a voz do Senhor, mas Ele está te amassando, Ele está te moldando. Porque Ele quer um vaso forte, um vaso que Ele possa encher até transbordar. E às vezes a gente fala, eu não aguento, isso não é para mim. Fulano, não quero saber, porque, não é do meu jeito, então não vai ser. Volte atrás, irmão. Volte atrás. O Senhor quer consertar as janelas do seu coração, a porta. Ele quer ter o comando novamente da sua vida. A gente vê uma casa, quando fica lá, ela pode estar simplesmente fechada. Você fala assim, mas eu não fui para o mundo, eu não deixei o pecado entrar. Mas se você não varre a casa todo dia, se você não limpa, ela vai se enchendo de poeira, ela vai sujando, ela vai ficando velha, ela vai dando infiltração. E é isso que o Senhor quer. Ele quer renovar, Ele quer reconstruir os muros, mas os muros que estão dentro de você. Ele quer fazer morada dentro do seu coração novamente. Que você possa entender que nessa noite, o que o Senhor quer é reconstruir a sua vida no altar do Senhor. Ele quer reconstruir aquilo que Ele tinha contigo. Ele quer reconstruir aquele laço de amizade, aquela coisa de realmente andar lado a lado, dele realmente poder te ajudar, te aconselhar. Pensa aí. Ele está falando assim, quantas e quantas vezes eu estava sentado do seu lado, só esperando você se achegar, você perguntar, Senhor, o que eu faço agora? E você às vezes só abaixou sua cabeça e só chorou, mas não teve a capacidade de falar, Senhor, me perdoa, vem aqui me ajudar. Pode ter sido por vergonha, mas perca a vergonha nessa noite. Se coloque diante do Senhor. Talvez seja difícil dar o primeiro passo, seja difícil começar a orar, começar a jejuar novamente, mas comece devagarzinho. Comece, a gente viu muito aí no Covid, nós que trabalhamos na área da saúde, as pessoas ficarem na UTI, entubada por meses, perder massa muscular, e ter que aprender a novamente a caminhar, a respirar, devagarzinho, fazer regime para engordar. Pense nisso. Você poderia estar aí na UTI do Senhor, respirando por aparelhos, mas o Senhor, Ele é o seu fisioterapeuta, Ele é o seu médico, o seu ajudador. Ele vai fazer com que você volte a andar, a caminhar junto com Ele. Pense nisso. A obra que o Senhor começou, Ele não vai parar. Nós vemos por aí, como eu disse, muitas obras inacabadas. Nós mesmos, quantas vezes começamos a fazer algo e paramos. O Bispo Bruno veio aqui e falou algo que marcou meu coração. Ele falou assim, nós temos que repreender esse demônio
que é de que tudo que nós começamos, nós paramos. Nós damos continuidade, é uma faculdade, é um curso, né, é uma obra, é uma pintura, né, é uma caminhada, é algo para... Nós paramos, nós temos que repreender isso, nós temos que fazer como Neemias, irmos até o final. O propósito era só reconstruir os muros? Não, era reconstruir o templo, reconstruir a cidade, era fazer com que as pessoas voltassem a habitar dentro da vontade do Senhor. Volte para a vontade do Senhor, deixe o Senhor operar, entre e deixe o Senhor operar. Eu uma vez assisti um filme, eu até escrevi para fazer uma peça, sobre a nossa mente, né, a sabedoria, a mente, né, a nossa questão de razão, de emoção, tudo naquela mesa era descentralizado, todo mundo fazia o que quis, até que eles começaram e tomaram a atitude de deixar o Senhor comandar, e aí foi colocada uma cadeira maior, algo de alguém que ia comandar todos os outros sentimentos e, né, a memória e algo. Faça isso nessa noite, medite aí, o que me afastou do Senhor? Será que realmente foi algo que eu não possa voltar, que eu não possa me arrepender, que eu não possa abrir mão? Nós costumamos dizer que o pecado ele não é algo ruim, não é, porque se fosse algo ruim, algo que doesse, algo que não desse prazer, não seria feito. Então o pecado ele é algo bom, mas é algo do momento. O que nós estamos te oferecendo é que você volte a ter algo eterno, é que você volte a ter algo que não seja tirado de você. Reconstrua o seu templo na presença do Senhor, faça com que Deus venha habitar, entregue a chave na mão dEle. Eu creio que Ele vai ser um mestre de obra, Ele vai ser um pedreiro, Ele vai ser um eletricista como você nunca viu. Ele não vai cobrar adiantado e sumir, como muitos por aí. Ele já pagou o preço pela essa reforma. Ele já pagou um preço, e um preço de sangue. Tire tudo que era velho, tire tudo que está quebrado, deixe o Senhor construir, ajude-o apenas entregando a chave. Vamos fazer como se nós fôssemos aí ricos, herdeiros. Só entrega e fala assim: eu quero pronto, está aqui a chave, só volto aqui quando tiver tudo no lugar, tudo pronto, para nós morarmos juntos. É isso que o Senhor quer nesta noite, que você entregue a sua chave para Ele, que você entregue o templo para Ele, que Ele possa retornar ao templo, retornar à Nova Jerusalém, a retornar dentro do povo dEle, e fazer com que haja adoração, que haja uma nova aliança, que haja tudo aquilo que foi tirado antes, que seja renovado e retornado à casa dEle. Isso é o que o Senhor tem para esta noite, irmãos. Refaça a sua aliança com Ele, retorne à casa do Senhor,
Se você tem algo por algum irmão do passado, vá pedir perdão. Olha, eu não vou mais congregar aqui, mas irmãos, me perdoa, eu vim aqui, dizer que ficou passado. As coisas velhas ficaram para trás, vamos fazer coisas novas a partir de hoje. Entenda isso, irmãos. Independente do que tenha acontecido, que você possa entender que o Senhor te quer de volta, que o Senhor quer fazer morada, que o Senhor quer algo novo na vida de cada um. Vamos estar orando. Vamos pedir para o Senhor que Ele venha fazer morada, que Ele venha ser o nosso mestre, que Ele venha começar, que Ele venha trocar tudo aquilo que está velho, quebrado, e fazer algo novo em nossas vidas. Amém? Sou Igreja de Deus.